Recentemente eu passei por uma grande transformação na minha vida, que acarretou em uma expansão muito foda do meu mundo. A academia. O treino físico e o esforço contínuo te faz evoluir de uma forma que você antes nem imaginava e nem compreenderia antes de começar. Isso meio que acontece porque normalmente a gente antes de começar algo acaba sendo um pouco ignorante com relação ao novo. A gente acaba ficando inseguro por ser uma grande mudança, ter um ambiente novo, ter pessoas novas, um mundo diferente. E com todas essas condições nos negligenciamos, adiando porque o medo da mudança está sendo maior do que a dor de permanecer o mesmo. Nessa situação, você só acaba tendo duas opções: abrir a boca e reclamar de como a vida é difícil, ou pode abrir sua mente e se desenvolver, se jogando de cabeça em um ambiente novo que vai te proporcionar o autoaperfeiçoamento físico e mental. Você vai estar se desafiando, e com o tempo você vai começar a perceber as mudanças, a sua força vai aumentar, você também vai passar a ser mais confiante, principalmente quando os primeiros resultados aparecerem, mas também pelo fato de você ter vencido aquele seu eu que antes tinha medo de se expor em um ambiente novo, que tinha medo de treinar e ser julgado por estar fazendo as coisas erradas de começo. Mas na academia isso é o que você menos deve se preocupar, você só deve focar em você, porque ninguém tá lá pra te julgar, porque todo mundo um dia já foi iniciante. Eu posso falar que eu nunca tive esse problema, mas eu conheci gente que teve esse medo. E pra mim isso é meio que engraçado, porque a minha geração e a anterior teve exemplo e influência de mídias que estimulavam o treino físico, tá ligado? Dos tempos pra cá a gente teve cada vez mais a força e corpos estéticos sendo bem mais valorizados, e vistos como um símbolo de determinação e disciplina. Não só nos filmes, mas também nas animações, o físico vem sendo cada vez mais exaltado. Não sei pra vocês, mas o maior exemplo disso pra mim foi Dragon Ball. Quando a gente é mais novo é algo que a gente nem repara, mas conforme a gente fica velho e para pra analisar, a gente percebe a constante busca por evolução dos personagens, todos sempre buscando se superar. Até mesmo quando não tinha um mal ou um inimigo iminente, eles não paravam de treinar. Pô, o físico do Gohan com 11 anos já é melhor do que de muita gente que treina há anos. E tipo, isso é algo muito foda, porque mostra que treinar não é algo limitado apenas à necessidade do momento, tipo derrotar o céu, mas sim um estilo de vida. Não é sobre estar preparado para um desafio específico, mas sobre estar evoluindo constantemente, se aperfeiçoando, se tornar cada vez melhor, se tornando melhor do que era antes. No fim, dá pra falar que a única necessidade de um Saiyajin é estar sempre se preparando para perigos que nem existem ainda. O real poder não surge da sua necessidade de ser mais forte, mas sim da sua necessidade de evoluir, mesmo sem um objetivo em mente. Tá, agora que eu meti um papo motivacional, vamos pro que é necessário para ficar mais forte e evoluir fisicamente. Primeiramente, vamos desmistificar algumas falácias sobre o treino. Primeiramente, treinar não significa exclusivamente que é levantar altas cargas. Se trata mais de uma boa execução dos seus movimentos. Não adianta de nada você pegar uma carga absurda, mas não conseguir nem trabalhar com ela direito. Mas isso varia de acordo com o que você busca na academia, mas eu vou explicar isso mais pra frente. É melhor que você faça com pouco peso, mas mantendo o movimento cadenciado, do que fazer com muito e fazer todo torto ou nem conseguir fazer direito. Porque além dos resultados serem bem menores, também acaba tendo um risco maior de você se lesionar. E se você vier se lesionar, saiba que as coisas não serão como antes. Você vai perder tudo o que você construiu com seu trabalho duro. Vai ter que passar por várias sessões de fisioterapia até recuperar o movimento. Resumindo, não faça só por ego. Considere as consequências antes de tentar pegar uma carga absurda. Saiba seus próprios limites, comece com pouco, depois aumenta. Eu sei que pegar uma carga alta mexe pra caramba com o nosso ego, porque queremos provar pra nós mesmos que somos capazes de muito, mas com isso a gente acaba se expondo a um risco que não é necessário. Eu me lembro que quando aqueles projetos com o Cariani ficaram em alta, os participantes que nunca haviam treinado começavam em algumas máquinas sem nenhum peso, por dois motivos. Eles queriam garantir que os participantes aprendessem como executar o movimento de forma correta, e também não queria cansar eles logo de cara, porque eles eram iniciantes, pessoas que nunca antes tiveram experiência ou qualquer tipo de treinamento. Tá entendendo? Não valia a pena acabar com os caras na primeira semana, porque na outra semana, pelo fato deles nunca terem um condicionamento, eles não iam conseguir fazer nenhum exercício. Por isso, quando a gente tá começando algo novo, o importante é ir devagar, aprender e depois executar de forma correta. Outra coisa a se preocupar totalmente é que tipo de treino você pretende fazer. Na academia tem diversas pessoas com diversos objetivos diferentes. Perder, ganhar peso, treinar para hipertrofia ou ganho de massa, treinar com foco em força. Esses dois últimos, hipertrofia e força, são parecidos, mas não são a mesma coisa. Treinar para hipertrofia foca no crescimento do tamanho muscular, ou seja, no volume. Já treinar com foco em força visa aumentar o quanto você consegue levantar, e isso não resulta em músculos tão grandes visualmente, já que o tamanho dos seus músculos não define a sua força. O que define é a energia que aquele músculo é capaz de gerar. Por isso que a gente vê que as pessoas mais fortes não são exclusivamente musculosas. A grande maioria acaba sendo magra ou acima do peso. Então antes de começar, é bom você se perguntar qual o seu real objetivo, porque isso muda o tipo de treino, a carga, o número de repetições e até a alimentação que você vai ter que seguir. Por exemplo, os treinos de força demandam de menos repetições
e um grande intervalo de descanso com carga alta. Nesses, você nunca vai chegar até a sua falha, pois o objetivo é manter a execução perfeita e levantar o máximo de peso possível com qualidade. Já os treinos de hipertrofia focam em repetições com menor descanso, com uma carga que seja desafiadora, mas ainda assim permita terminar o exercício. Neles, chegar à falha é comum, porque o objetivo é estimular o músculo ao máximo, forçando o crescimento e a adaptação. Eu não sou professor, então eu recomendo que você procure por um profissional na academia e explique qual o seu objetivo dentro dela, porque assim ele vai avaliar seu perfil pessoalmente e vai passar um treino adequado ao seu corpo e ao seu objetivo. E por fim, a parte mais difícil. Vocês estão muito enganados se vocês acham que a parte mais difícil de treinar é treinar. A parte mais difícil, na verdade, é comer. Por isso que a gente viu o Goku comendo sem parar, porque treinar gasta muita energia. E com isso, sua alimentação precisa mudar completamente. Para iniciantes, eu só digo uma coisa: caso o seu objetivo seja ganho de massa muscular, você vai ter que comer além do que você gasta no seu dia. Eu não vou me estender muito falando como você deve calcular tudo o que você está comendo. Não. Só coma muito, e coma limpo, sem nada industrializado que vai fazer mal à sua saúde a longo prazo. O que eu vou dizer agora eu vou simplificar ao máximo para que seja acesso ao maior público possível. Normalmente, quando você tem o objetivo de hipertrofia em mente, é comum que seja feito de 4 a 6 refeições no dia. Não se precisa comer de 3 em 3 horas, como muitas línguas dizem. O importante é que as refeições sejam bem distribuídas, e com ricas fontes de proteína, carboidratos e gorduras boas. E atualmente no mercado a gente conta com uma ampla variedade de suplementos para auxiliar na alimentação. Whey protein hipercalórico, creatina e muitos outros. O whey e o hipercalórico têm como objetivo de ser um suplemento alimentar, uma refeição líquida. O whey é muito rico em proteínas, que é o que você precisa para criar massa muscular. Eu acabei de ver um corte do Cariani e você deve consumir 2,0 vezes o seu peso corporal de proteínas. Ou seja, se você pesa 60 kg, você deve ingerir 120 gramas de proteínas diárias. E é com isso que o whey ajuda, porque um filé de 100 gramas de frango só tem 25 gramas de proteína. Entendeu? Quando eu disse que você teria que se alimentar muito, é porque é muito mesmo, e o whey facilita nisso, a consumir um número maior de proteínas. Já o hipercalórico é rico em carboidratos, como o nome diz, mas também em proteínas, e alguns são até multivitamínicos. Mas como eles têm uma concentração maior de carboidratos, é comum que você ganhe um pouco de gordura corporal. Já a creatina influencia diretamente na sua força e na sua recuperação muscular, e ela tem efeito crônico, ou seja, ela deve ser usada todos os dias, com a dose média de 5 gramas. Detalhe, você só vai sentir os efeitos da creatina com o tempo. Outra coisa que eu queria falar é que vai ter dias que você vai dar o seu 100% nos treinos, mas não vai ser o seu 100% porque tem dias que a gente tá cansado, tem dias que a gente não quer treinar, tem dias que a gente não quer fazer nada, mas a gente tem que continuar fazendo. Então mesmo que você esteja dando seu 100% e não esteja no seu 100%, faça o que você conseguir, mano. E tem mais uma coisa que eu devo dizer. Eu não sou um nutricionista pra dizer como você deve se alimentar. Mas não são todos que têm condição de pagar por um. Então eu só tô passando o básico pra que sirva de pontapé inicial pra você começar. Pra você ver que treinar e desenvolver seu corpo não é um bicho de 7 cabeças. Tanto que nesse vídeo eu nem busquei por falar que tipo de treino é o mais adequado. Eu só expliquei o básico pra vocês terem uma noção do que vocês vão passar na academia. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que treinar é algo muito importante. A sua vida muda completamente. Tu ganha mais disposição, aumenta a tua autoestima, você cria disciplina. E só basta você começar. E tipo, isso não vale somente pra academia, vale pra qualquer esporte ou atividade física que você se põe pra fazer. Como a calistenia, que eu até pretendo fazer um vídeo focado no futuro. Mas o importante é que você tenha entendido que quando você treina, você só tem de ganhar. Então apenas faça.